Se porventura eu tivesse sabido disso nesse tempo, com toda certeza eu teria me cuidado muito mais antes. O cuidado que eu tenho agora, eu teria me cuidado antes para poder tentar controlar o crescimento e não chegar a 13 miomas com útero no volume enorme. Oi meninas, boa noite. Vou esperar as pessoas entrarem para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Oi, oi, boa noite, boa noite. Vou esperar um pouquinho, tá? Afinal de contas, tem um minutinho. Já tô vendo várias pessoas aqui que eu falo sempre nos posts do Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? Por gentileza, poderia me responder aqui nos comentários? Boa noite, Tati. Vocês estão me ouvindo? Responde pra mim, por favor. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Obrigada. Imagino que seja a Márcia, né? Muito obrigada. Bom, meninas, eu não sei se vocês quiserem responder aqui pra mim. Quem tá aqui, se vocês têm mioma, se conhecem pessoas que têm, se já operaram. Pode falar pra mim, por favor? Boa noite, Pri. Queria saber de vocês, se vocês têm mioma. Zi, pode deixar, falo sim, tá? Se você quiser depois, você também pode vir falar comigo no direct. Eu tenho post falando sobre isso, mas não fica nervosa, vai dar tudo certo, tá? Mas eu entendo que é um sentimento que não tem como a gente não sentir, né? Eu também, quando fiz a minha miomectomia, fiquei super nervosa. Mas sempre dá tudo certo, confio em Deus, espero que você esteja com uma equipe boa. A Tati tá dizendo que tinha e operou faz 1 mês e 10 dias, é uma maravilha, né? Depois que passa esse processo da cirurgia e que a gente vê os benefícios na nossa vida, não tem como se arrepender da cirurgia. Eu digo que a cirurgia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Bom, meninas, eu tô vendo muitas pessoas entrando que eu não conheço, né? Algumas eu até já vi em curtidas de comentar em Instagram, nos posts, em curtidas. Às vezes faz alguns comentários, eu respondo. Mas não sei se vocês conhecem a minha história. Vou falar brevemente com vocês sobre isso, agradecer por vocês estarem aqui, tá? E falar com vocês um pouquinho da minha história, porque que de nutricionista materno-infantil, de nutricionista que cuida de gestantes, eu passei também a ser nutricionista de mulheres com miomas. E é claro, não só mulheres com mioma, mulheres que também tiveram mioma, que operaram, porque o tratamento, o acompanhamento, ele precisa continuar, né? Senão a gente pode sim ter novamente miomas, não os mesmos, mas sim ter miomas. Não tem miomas, mas tem endometriose e mudar a alimentação está fazendo toda a diferença. O médico, inclusive, suspendeu a necessidade de cirurgia por enquanto. Sim, Michele, SOP, endometriose, mioma, a alimentação faz muita diferença, inclusive na questão da dor, né? Pessoas com endometriose costumam sentir muita dor. Então, meninas, mais uma vez eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo, não terem me deixado sozinha aqui ao vivo. É a primeira vez que eu faço uma live para falar de mioma. Eu sempre faço lives para falar de gestantes, né? Mas resolvi começar a falar de gestantes junto com mulheres que têm mioma. E afinal de contas, o que eu tenho observado? Muitas mulheres que têm mioma, elas querem operar porque querem ser mãe. Então acaba que é um tratamento contínuo, né? A gente trata a alimentação para mioma e também vai falar de gestação. Mas aqui hoje a gente vai falar especificamente de alimentação para mulheres com mioma. Por quê? Bom, eu imagino que algumas de vocês já saibam, eu tive miomas, operei no final do ano passado, tá? E desde antes da minha cirurgia, eu comecei a estudar sobre os benefícios da alimentação para mulheres com mioma. Infelizmente, eu comecei a estudar
depois que os meus miomas já estavam muito grandes. Eu não pude fazer o que eu quero tanto falar aqui com vocês, não pude tentar controlar o crescimento dos meus miomas através somente da alimentação, porque assim, mesmo eu sendo nutricionista, na faculdade a gente não aprende a falar, eu nunca ouvi falar nada sobre isso, mas foi a vida, né? Foi a necessidade. Quando aconteceu comigo, eu comecei a estudar, depois de um tempo, quando eu descobri que realmente tinha interferência o mioma e a alimentação tinha tudo a ver, eu passei a estudar e achei que era coerente com a minha situação, com tudo que eu acreditava, eu passar a tratar de mulheres que tivessem o mesmo problema que eu tive, né? Até porque a alimentação que eu vivo falando no Instagram é a alimentação que eu faço na minha vida. Porque a gente, mesmo operando, a gente precisa cuidar. E existem aquelas mulheres que talvez não tenham sintomas, os miomas são bem pequenininhos, como começaram os meus há 12 anos atrás. Se porventura eu tivesse sabido disso nesse tempo, com toda certeza eu teria me cuidado muito mais antes. O cuidado que eu tenho agora, eu teria me cuidado antes para poder tentar controlar o crescimento e não chegar a 13 miomas com útero no volume enorme, como eu acredito que possa, né, tá acontecendo com algumas de vocês. Eu já vi aqui várias pessoas falando que vão operar. E depois, como é que é? A alimentação, para quem tem mioma ou para quem teve, precisa ser igual, tá? Não tem diferença da alimentação para quem tem e para quem teve. A diferença vai ser com relação a sintomas. Se você é uma mulher que tem mioma e que você tem anemia, por exemplo, depois que você operar, você provavelmente não terá mais anemia, porque não vai sangrar mais. E aí, com isso, a gente tem uma redução do foco para anemia, porque a pessoa não tem mais anemia. Mas de um modo geral, a gente precisa cuidar da alimentação igual. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui, se vocês já sabiam que quem tem mioma precisa também cuidar da alimentação. Porque é muito comum a gente ouvir, ler sobre síndrome de ovários policísticos e alimentação, sobre endometriose e alimentação, mas mioma não é algo muito fácil de a gente achar falando matérias, estudos, é algo que ainda é carente. Queria saber de vocês, se vocês já sabiam, se vocês passaram a saber me vendo falar aqui no Instagram, vocês podem responder para mim? A Tati está dizendo que não sabia, ficou sabendo por mim. Estou mediando para operar, meu útero está muito volumoso, 3 miomas grandes submucoso. Emily, é realmente importante fazer esse acompanhamento e pensar assim na possibilidade de operar. Então, queria saber de vocês, porque Jana, você não sabia e nem depois da cirurgia. Gente, eu fico feliz assim que eu tenha realmente podido contribuir para que vocês descobrissem sobre isso. Essa descoberta eu também só soube alguns poucos anos atrás. Eu também não sabia, tá? Eu achava que era genético e pronto, e acabou. Depois que eu descobri, e por isso, depois que eu operei, eu resolvi vir aqui falar, mostrar benefícios da alimentação baseados em estudos científicos. Não é nada da minha cabeça, é tudo que eu estudei, que tem nos estudos. Ainda precisam existir mais estudos, muitos outros estudos precisam surgir para poder a gente ter certeza de muitas coisas, mas de fato a gente precisa sim ter uma alimentação saudável, porque a alimentação ela pode influenciar de duas maneiras, positiva ou negativamente. A Dani tá dizendo aqui que ela pesquisou por fora, começou a me seguir, agora vai aprender mais, porque não é só a minha dúvida, mas de muitas mulheres que sofrem com obesidade, com miomas. Sim, com certeza. E a obesidade tá ali, ó, diretamente relacionado com a questão dos miomas. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui hoje. E eu me disponibilizei semanalmente, durante esse mês, a gente vai ter uma live por dia, para que a gente possa... uma live por semana, tá? Um dia na semana. Eu vou passar para vocês depois os dias que a gente vai ter as outras lives. A próxima vai ser no dia 11, na próxima segunda-feira, porque eu vou
tá falando. Eu separei alguns tópicos porque é muita coisa pra gente falar. A gente não consegue falar tudo numa noite, né? Então eu quero separar esse tempinho uma vez na semana, porque eu botei isso como meta na minha vida. Ajudar outras mulheres, independente de agendamento de consulta. Eu tenho planos futuros, é algo bem legal que eu tô montando, estruturando para futuramente disponibilizar para vocês que de repente não fazem um acompanhamento, mas poderão fazer um acompanhamento online com muito material legal para estudar. Mas isso é um futuro que ainda eu estou planejando. Por enquanto, o que eu tenho aqui é que eu vou disponibilizar uma vez na semana, estar aqui ao vivo, vou passar a abrir mais caixinhas para poder tirar as dúvidas de vocês, porque eu entendo e vejo aqui agora que realmente a gente precisa falar mais sobre isso. Vocês precisam conversar com outras mulheres que de repente não têm contato com a internet, porque realmente a gente precisa passar essa informação. Oi, Thalita, boa noite. Obrigada, querida. Então, a Lili tá dizendo aqui que quando ela descobriu os miomas, ela tinha uma vitamina D de 9. E 6 anos depois que ela foi operar e tirou 10 miomas. A gente vai falar disso aqui agora. Eu vou até pedir desculpa a vocês. Eu não vou começar a ler os comentários, porque senão eu vou me desfocar. Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre isso, e aí depois eu vou passar a ler os comentários, a gente vai falando, eu vou abrir caixinha, e aí a gente vai tendo uma relação mais íntima, né? Eu tô conhecendo pessoas aqui que eu não conhecia, que às vezes eu vejo nos posts, mas assim é mais legal. A gente começa a ter um contato maior com as pessoas. Bom, então a primeira coisa, até vocês já falaram aqui, para quem tem mioma, o estilo de vida importa. E quando eu falo estilo de vida, eu já convido você a fazer uma reflexão sobre o seu estilo de vida, tá? É muito comum a gente falar, tem que cortar açúcar, tem que cortar gordura. Tá, mas eu sei que ninguém muda a vida de um dia para o outro. Então é importante a gente pensar no estilo de vida sim. Então cada uma de vocês, seja agora, seja depois, faça uma reflexão como é que tá a sua vida, né? Todos os seus hábitos, sejam alimentares, sejam de atividade física, e já faz uma listinha do que você consegue mudar. Não adianta você falar que vai mudar de hoje para amanhã tudo, porque a gente não muda tudo, gente. Qualquer mudança brusca, ela não consegue ser eficiente. A gente precisa de algo eficaz, a gente precisa de algo duradouro. E para que seja duradouro, precisa ser aos poucos. A mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, corta leite, corta carne vermelha, corta farinha de trigo, sai cortando tudo, faz atividade física 7 vezes na semana, porque se o seu hábito, seu estilo não é esse, não vai ser de um dia para o outro. Você até pode se empolgar e de repente amanhã começar a querer ter novos hábitos. Mas daqui a uma semana, daqui a 10 dias, você vai cansar. Eu não tô querendo desanimar vocês, pelo contrário. Eu tô querendo dizer que a gente precisa ir passo por passo. Por isso que eu disse para vocês fazerem uma relaçãozinha, reflitam. Porque vocês precisam entender em que ponto vocês estão. Vocês são o quê? Vamos imaginar uma escada. Você tá no primeiro degrau? Você é aquela pessoa que come açúcar todo dia, ama um refrigerante, ama comer um Big Mac, comer um fast food, odeia atividade física ou não? Você é aquela que já come um legume, uma verdura, come um arroz integral, vai pra academia uma vez ou outra. Então, tudo isso faz diferença, tá? A gente precisa entender que cada um é cada um. A gente não pode se basear no outro, tá? Não tem como, a gente não pode, é inevitável, a gente faz comparações, mas isso frustra, e a gente não pode se frustrar e desanimar. Então entendam, cada uma aqui tá num andar, né? Cada uma aqui tá num degrau, e aí vocês vão saber até onde vocês conseguem ir, de repente a partir de amanhã, por onde vocês conseguem começar. Eu consigo começar começando uma caminhada. Eu consigo começar, de repente, parando o refrigerante ou tirando ele durante a semana e botando para o final de semana. Gente, só começa. Não precisa de grandes mudanças, mas a gente precisa mudar. Porque se você muda um pontinho hoje,
daqui a um mês você muda 2, daqui a um ano você já fez várias mudanças que contribuíram muito para a sua saúde, tá? Então, antes da gente começar a falar dos hábitos, das mudanças, eu queria muito falar isso para vocês, porque eu ouço muito isso em consulta, né? Frustração, paciente que queria ser igual a fulano de tal, mas não consegue porque gosta de comer, gosta de beber. Então, a gente precisa respeitar e ir aos poucos. Mas, sim, não existe vida fácil, né? A gente tem vida de adulto, a gente é gente grande, sabe que precisa fazer coisas que não necessariamente a gente gosta, mas que é pro nosso bem, é ser saudável, faz parte fazer atividade física, faz parte comer frutas, legumes e verduras, tudo isso faz parte. Não tem como eu falar aqui pra vocês que é diferente disso. É realmente ser saudável, é isso. É comer frutas, legumes, verduras, é evitar fritura, é evitar biscoitinhos. Isso é ser saudável. Mas a gente vai devagar. A gente vai colocando receitinhas gostosas, porque a gente não precisa comer comida sem graça. Aqui mesmo no Instagram tem várias receitas que são gostosas. É um bolinho que você pode ter à tarde, é um pãozinho diferente que você pode fazer no café da manhã. Então, a gente dá um jeito pra tudo, tá? Então, vamos lá. Eu separei em 2 grupos. Eu separei o grupo dos alimentos que atrapalham e o grupo dos alimentos que ajudam, tá? Eu até já ouvi aqui pessoas falando sobre a carne vermelha. Realmente existem estudos que falam que mulheres com miomas foram visto que as mulheres que têm miomas, elas se alimentavam com mais quantidades de carne vermelha. Então, é importante sim reduzir carne vermelha. Embutidos, o que seriam embutidos? Presunto, mortadela, linguiça, salame, peito de peru, blanquê, tudo isso não é indicado ter na sua rotina. E por quê? Os estudos mostraram o seguinte, que foram feitos alguns estudos com 2 grupos, mulheres vegetarianas e mulheres que consumiam bastante carne vermelha. O que o estudo percebeu? As mulheres que consumiam vegetais, que não consumiam carne, elas conseguiam eliminar mais estrogênio pelas fezes. E vocês devem saber que o estrogênio é um dos hormônios que faz com que o mioma cresça. Então, a gente precisa diminuir as concentrações de estrogênio no nosso organismo. E já se sabe que o excesso de carne vermelha faz o estrogênio aumentar. Então, você que tem mioma, você que operou mioma, precisa diminuir carne vermelha. Thaís, eu não ligo para carne vermelha, então não coma. Ótimo. Se você não liga, a carne vermelha, ela tem ferro? Tem. Mas a gente tem as leguminosas, a gente tem o feijão, grão de bico, lentilha, que tem ferro. Então a gente não tem a obrigação de comer carne vermelha por conta do ferro. Isso é coisa do passado, ultrapassada. As pessoas conseguem viver saudáveis sem comer carne vermelha. Lógico, precisa de um equilíbrio, às vezes um cuidado, né? Um acompanhamento, porque a gente precisa equilibrar esses nutrientes que você não vai estar ingerindo. Mas vamos imaginar que você vai comer carne vermelha 2 vezes na semana. O que você vai fazer nos outros dias? Nos outros dias você vai priorizar as carnes brancas. Se você mora no interior, se você tem a possibilidade de comer um frango orgânico, maravilhoso. Isso é ótimo. Se não tem, você não vai deixar de comer. Você vai comer, só que não precisa sair comendo frango todo dia. Não precisa comer peixe todo dia, porque infelizmente os nossos mares são contaminados. Então o nosso peixe, ele também pode ser contaminado com mercúrio. E isso também pode ser prejudicial. Então, eu não vim trazer só notícias ruins. Qual é o ideal? É que vocês façam o equilíbrio. Quem gosta de carne vermelha, come carne vermelha um dia come frango, um dia come ovo, um dia come peixe. Fica um dia fazendo uma alimentação sem proteína animal. Isso é ótimo para o corpo. Como assim, Thaís? É difícil? Eu também achava super difícil.
A Isabelle tá aqui, é uma nutricionista excelente, inclusive ela é vegetariana, ela fala bastante, né? Ela vive a vida dela sem, na verdade eu acho que ela é vegana, se eu não me engano. Então ela vive a vida dela sem carne, né? Sem proteína animal e é uma pessoa super saudável e dá várias dicas. Então até sugiro vocês seguirem a Isabelle porque ela fala muito mais dessa parte vegana, vegetariana do que eu. Então, é uma pessoa que tem propriedade porque ela viu? Ela é ovo-vegetariana, ou seja, ela come ovo, né? Bom, meninas, então a carne a gente é indicado fazer o rodízio, porque a carne vermelha, em excesso, ela aumenta o estrogênio. E o estrogênio faz crescer mioma. Esse é um ponto, tá? Então, interessante. Se não quer comer carne vermelha todos os dias, fraciona com outras, vai variando com outras proteínas. Se você já tá num degrau acima e quer ficar um dia sem comer proteína animal, ótimo. O que a gente faz? Aumenta a quantidade de leguminosas, que são as nossas grandes fontes de proteína vegetal. Então você pode colocar no seu prato uma quantidade dobrada de feijão. A gente tem feijão, tem grão de bico, tem lentilha, tem ervilha. Então, Márcia, que bom que você falou disso. Desculpa, gente, é que meu fone caiu. A carne de soja, já que a gente está falando de proteína, soja é contraditório para mulheres que têm mioma. Por quê? A soja, ela costuma ser transgênica, tá? Tem algumas até que são orgânicas, mas a soja tem fitoestrogênio. O que é isso, Thaís? Fitoestrogênio são substâncias que existem na soja, assim como também na linhaça, que são semelhantes ao hormônio estrogênio. Então, se a gente tem que diminuir o estrogênio, comer soja não é a melhor solução. Entendeu, Márcia? Então, muito importante você ter perguntado por isso. Soja, bebida de soja também não é indicado para mulheres que têm mioma por conta desses fitoestrogênios, que são semelhantes ao hormônio estrogênio, tá? Então, se quer ficar um dia sem proteína animal, vamos aumentar a quantidade de leguminosas. Lembrando que as leguminosas precisam ficar de molho, tá? As leguminosas, elas têm fatores antinutricionais que vão prejudicar a absorção do ferro, por exemplo, e a gente, né, mulheres com mioma sangram muito, algumas delas, e precisa absorver todo o ferro que come, então não pode desperdiçar assim. Então a gente precisa deixar de molho de 8 a 10 horas. Se quiser, pode espremer limão, vinagre, porque isso vai ajudar a retirar esses fatores antinutricionais para depois cozinhar. Bom, a Mia tá dizendo aqui que a linhaça também não é indicada para quem tem miomas. Não, não é. Em excesso não é. Como não existe aquela dose segura, eu prefiro dizer que a gente pode usar outras fontes de fibra. Tem a aveia, tem a chia, tem o psyllium. Eu gosto de orientar as minhas pacientes, então vou falar aqui com vocês, para evitar soja e linhaça, por esse motivo dos fitoestrogênios, tá? Bom, um outro ponto que a gente precisa retirar, minimizar a ingestão é o café, tá? O café, ele foi mostrado em estudos que ele pode aumentar os hormônios sexuais, no caso o estrogênio, e ele vai agir como um agente estressor. É claro que não é uma dose de café, tá? Mas doses acima de 4, 5, 6 xícaras de café no dia, que é bem comum das pessoas consumirem às vezes, pode deixar, eu vou deixar a live salva assim, tá? Então, café, ele em excesso pode funcionar como estressor para o nosso organismo, aumentando o risco de crescer mioma, tá? Então, Thaís, eu posso tomar 4 xícaras? Sinceramente, eu não indico, tá? Eu não indico o uso de 4 xícaras, eu indico que consuma menos. Porque o café, algumas vezes você acaba adoçando, então tem o açúcar. Ou usando adoçante, que também não é saudável. Então a gente precisa reduzir. Se você que tá aí consome 6 xícaras, já começa a reduzir. Passa a utilizar 3, depois reduz, passa para 2, vai aos poucos. Sempre lembrando, tá? Que a gente precisa ir passo por passo. Ziu, então, o meu
ponto aqui hoje era para falar de um modo geral sobre alimentação. Eu até no final posso pontuar para você alimentos mais indicados nos primeiros dias, mas eu fiz um post falando sobre isso. Eu tenho 2 posts, inclusive, aqui no Instagram, falando sobre o que comer pós-miomectomia. Um, inclusive, é bem recente, tá? É da semana passada. Tem tudo lá explicando. Se você quiser depois salvar, até para você consultar após a sua cirurgia, tá bem? Lá tem tudo explicando. Mas eu falo aqui sim o que a gente precisa comer. Bom, gente, alimentos com alto índice glicêmico. O terceiro ponto que prejudica mulher com mioma são alimentos com alto índice glicêmico. O que seria isso? A gente comer pão branco, arroz branco, um prato com arroz branco, batata, lotado de carboidrato, macarrão, farinha, tudo isso aumenta índice glicêmico. O que seria isso? Faz aumentar a glicose. Quando a gente tem glicose mais alta no sangue, o que acontece? A gente também tem a chance de ter hormônios estrogênio mais livres no nosso corpo, tá? Existe uma série de processos que acontecem que quando a gente aumenta a glicose no nosso sangue, esses hormônios estrogênios ficam mais disponíveis no nosso organismo. Então, a gente precisa controlar. E como é que a gente controla índice glicêmico? A gente controla índice glicêmico utilizando fibra. É uma ótima opção. Como, Thaís? Numa refeição, num almoço, num jantar, usar salada. A salada, além dela ser cheia de fitoquímicos, que são nutrientes bons para quem tem mioma, elas são ricas em fibras, então elas vão fazer com que a glicose demore mais a subir. Vamos imaginar, você comeu um pão branco, a glicose ela vai subir até aqui. Vamos imaginar, bem uma explicação assim bem didática. Se você come uma fibra, a glicose, se você come um pão com fibra, um pão integral, a glicose, ao invés de subir de uma vez até aqui, ela vem devagar. Ela vai subindo um pouquinho, vem mais devagar. E isso faz com que o nosso organismo sinta menos necessidade de liberar a insulina de uma vez só. Então, a gente precisa controlar o índice glicêmico, comendo salada, comendo fontes de fibra, aveia. Então, se você vai comer uma fruta, a fruta já tem fibra. Mas se você vai comer uma salada de fruta, tenta colocar um pouquinho de aveia, farelo de aveia, que é o mais indicado. Tenta colocar um pouquinho aveia, de chia, de psyllium, são fontes de fibra que vão diminuir a absorção dos carboidratos no seu organismo, tá? Bom, vamos lá. Outro alimento que atrapalha, na verdade é um grupo de alimentos que pode atrapalhar: leite e derivados. Esse é um dos maiores, assim, meu Deus, como assim? Não vou mais beber leite, não vou comer queijo, não vou tomar iogurte. Vamos lá, para tudo a gente tem solução, né? Leite e derivados não são eles diretamente que vão causar aumento de mioma, mas eles vão proporcionar o aumento de que maneira? Leite, além de ter já estrogênio, o leite, ele aumenta, eles são insulinotrópicos. O que é isso? Eles têm glicose, tem carboidrato, mesmo o leite desnatado, tá? Porque o leite desnatado, ele é pobre em gordura, mas ele tem carboidrato igual o leite integral. Então, o carboidrato do leite faz aumentar glicose. Então, esse leite, assim como queijo, derivados, eles tendem a aumentar a glicose e também um hormônio que é chamado de IGF-1. É um hormônio semelhante à insulina que ele promove o crescimento de gordura, que ele faz a gente ter aumento de estrogênio e pode aumentar mioma. Então, leite e derivados também precisam ser reduzidos. A ingestão. Thaís, não como mais? Não é bem assim. Se você bebe leite, se você é aquela que bebe leite todo dia de manhã, ontem mesmo à noite eu atendi uma paciente que ela sempre gostou muito de leite. E aí ela tomava todo dia café com leite. Na nossa primeira consulta, a gente foi reduzindo. Ontem a gente já reduziu mais um pouquinho. Ela não está sem o leite com o café dela, mas a gente está intercalando o leite de vaca com café, mais a bebida vegetal com o café.
Ou então, se ela quiser, ela toma um café puro. Mas o que não é indicado, todos os dias, ela tomava leite 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Então, no primeiro momento, eu deixei todos os dias de manhã. Pedi para ela retirar à tarde e à noite e fui substituindo. Ontem já foi a nossa terceira consulta, eu já intercalei. Ela não vai mais tomar leite todos os dias de manhã. Então, a gente vai desmamando os nossos hábitos. É isso que vocês precisam aprender, tá? Aos poucos, irem mudando os hábitos de vocês. Se você tá aí do outro lado e ama um leitinho, ama um queijo, o dia que tomar o leite não come o queijo. O dia que comer o queijo não bebe leite. Então, tem que ter esse bom senso, mas para isso vocês precisam saber, né? É importante que vocês saibam que leite e derivados não deve ser utilizado todos os dias. E aí o leite, se for uma vitamina, a gente consegue fazer a vitamina tranquilamente com uma bebida vegetal. Thaís, bebida vegetal é caro, né? Eu não tenho como comprar, mas você pode fazer em casa, tá? Não tem, eu mesma não compro bebida vegetal, tá? Eu faço em casa, é tão simples de fazer. Tem bebida de coco, tem de castanha, tem de amêndoas, é muito mais barato. O leite em pó também, Suzane. O leite em pó, ele também, se for de vaca, ele vai agir da mesma maneira, tá? A gente precisa entender que tem que reduzir. Você não precisa deixar de comer queijo, não precisa deixar de beber leite nem iogurte, mas tem que reduzir, tá? A gente não tem como... eu não tenho como falar pra você que vai ficar tudo bem e que não tem riscos de aumentar o mioma se você toma leite todos os dias. A gente pode ir mesclando. Se você bebe o leite com vitamina, essa bebida vegetal, ela é super agradável para fazer batida com fruta. Mas tem pessoas que estranham um pouquinho o gosto quando tomam com café, porque estão acostumados com o gosto do leite de vaca e é um gosto totalmente diferente, tá? Então, tenta fazer. Eu tenho receita aqui no Instagram. Amanhã eu vou até repostar para vocês aí a receita no Instagram do leite vegetal, né? É super fácil de fazer, eu faço sempre. É muito fácil mesmo, não precisa de dotes culinários para isso. E dura na geladeira 5 dias mais ou menos. Se você acha que não vai usar tudo, você pode congelar. É o que eu costumo fazer. Às vezes, quando eu vejo que vai sobrar, que eu não vou usar em 5 dias, eu congelo em forminha de gelo os cubinhos. Que aí, quando eu quero usar para fazer alguma coisa, eu vou tirando a quantidade de cubinhos que eu julgo necessária para o que eu preciso. E aí você não tem como estragar. A Márcia está perguntando como pode substituir o açúcar. Bom, o açúcar, se for para fazer preparação, bolo, você pode substituir por passas, damasco, tâmara, que são excelentes opções para você adoçar. Uma banana bem docinha também adoça um bolo, uma maçã também bem docinha adoça um bolo. Agora, se for para bebida, a minha dica é ir reduzindo o açúcar o máximo que você conseguir e vai acostumando o paladar. Se você usa 2 colheres de sopa, tira para 1,5, depois bota 1, depois para meia e assim vai, porque o nosso paladar se acostuma. Gente, tudo na vida é adaptável, o nosso paladar também. Então a gente precisa disso, precisa ficar atenta e entender que a gente precisa mudar. E aí a mudança ela vai vindo gradativa, mas você tem que querer. Eu tive que querer, eu amava comer linguiça em churrasco. Parei de comer. Parei porque eu sei que não é benéfico e foi algo que depois da minha cirurgia eu nunca mais comi. Eu consigo, hoje em dia, ficar sem. Não abro a carne vermelha. Se eu for no churrasco, se eu tiver com muita vontade de comer, eu como uns pedacinhos. Agora, não é mais a minha rotina. Não é mais o meu dia a dia. Como antigamente eu achava que tinha obrigação de ter no prato uma proteína animal. E eu vejo que não é mais assim. Tudo é questão de hábito, tá, gente? Tudo na vida a gente adapta. Bom, então dos alimentos que prejudicam, né, de um modo geral seria leite e derivados, carne, né, vermelha, em grandes quantidades, embutidos, né, enlatados e também café em excesso, tá? Tem mais um monte de coisa, mas eu separei algumas coisas para falar que prejudicam e algumas coisas para falar que beneficiam. E nas outras lives a gente vai falando mais, tá bom? Bom, e o que pode ajudar a nós mulheres que
já tivemos, né? Ou você que ainda tem o mioma. O que pode ajudar a evitar crescer? Gente, vitamina D. Já vi gente falando aqui que a vitamina D estava 9, estava 10. A vitamina D é um nutriente que já está sendo muito estudado para mostrar benefícios para mioma. Então, assim, se você tem a vitamina D baixa, isso pode te prejudicar. Mas se você usa a vitamina D a seu favor, como é que é usar a vitamina D ao seu favor? Primeira coisa, é dosar a vitamina D. Você precisa saber como é que tá a sua vitamina D. É algo que a gente às vezes nem se preocupa, né? Então você precisa ir a um médico, a um nutricionista, solicitar o exame de vitamina D para ver como é que tá no seu organismo. Se sua vitamina D estiver dentro dos valores de referência, isso ainda não é o suficiente, tá? Porque para mulheres com mioma, os estudos falam que a vitamina D, ela precisa estar na faixa de 50 a 70. E se você fizer um exame, você olhar o valor de referência, você vai ver que o valor de referência fala em 20. É muito baixo, tá? Então, o valor de referência é uma referência muito generalizada para o público das mulheres com mioma. O ideal, o fator protetor é na faixa de 50 até 70. Então, fiquem atentas, procurem saber quanto está. E se porventura sua vitamina D estiver baixa, suplemente. Converse com um profissional que te acompanha. A vitamina D a gente pode pegar sol, né? O sol para todos os dias é importante 20 minutos de sol na parte da manhã. Se pessoas com a pele escura precisa pegar mais tempo de sol, 40 minutos, 45 minutos para a conversão da vitamina D ser mais em maior quantidade, tá? Não é para ficar somente 20 minutos. Mas eu ainda falo mais, tá? Mulheres com mioma têm que suplementar. Alimentos fontes de vitamina D: peixes, sardinha, salmão, atum, o fígado de frango também gema de ovo, leite e derivados. Mas a gente precisa controlar esses alimentos. A gente não pode sair comendo. Então, a minha dica é pegar sol e suplementar. Se forem suplementar a vitamina D, eu até já falei sobre isso, optem por cápsulas gelatinosas, por cápsulas que têm um veículo oleoso. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que significa isso? Ela tem atração por gordura. Então, se você compra a vitamina D no comprimidinho seco, a absorção ela é menor. Se você compra cápsulas oleaginosas, a absorção ela é melhor. E outra, a gente precisa comer e tomar vitamina D. Nada de suplementar em jejum, tá? Por esse mesmo motivo, por ser uma vitamina que gosta de gordura, se você está com o estômago vazio, a sua absorção vai ser menor, tá? Então, fiquem atentas a isso. É importante saber também suplementar para não gastar dinheiro à toa. Suplementar sempre, se possível, na parte da manhã, é o mais indicado. Usar depois que tomou café da manhã, usar o suplemento de vitamina D. E também não é quanto mais melhor, tá? A gente precisa ir acompanhando. Começou a suplementar, passa uns 2, 3 meses, dosa de novo a vitamina D do sangue para saber como é que tá. Porque também não tem necessidade de ficar usando vitamina D para que seus níveis cheguem a 90, 100. É interessante entender que a gente precisa ter vitamina D boa, mas dentro desses parâmetros de 50 a 70, tá bem? Bom, outro alimento que ajuda, que promove detoxificação de estrogênio é o chá verde. Chá verde, inclusive, gente, ele é um chá que é lipogênico. O que seria isso? Ele ajuda as células de gordura a serem quebradas e serem encaminhadas para o fígado para serem liberadas, ajudando no emagrecimento, tá? Então, o chá verde ajuda no emagrecimento, o chá verde ajuda a eliminar estrogênio. Então, o chá verde, ele é excelente para quem tem mioma, porque diminui proliferação de mioma. Thaís, chá verde é ruim, sei disso, concordo com você que pensa assim, porque eu também acho chá verde ruim, mas é interessante de usar todos os dias, se possível. Chá de saquinho, pode? Se for chá de saquinho, esses chazinhos orgânicos, ok.
Se for chá verde de saquinho, que você leia o rótulo e é cheio de antioxidante, de aromatizante, não é indicado, não vai te fazer tão bem, tá? Então, o chá verde é importante. Como é que eu faço, Thaís, se for para usar erva? Uma colher de chá para 200 ml de água. E aí você vai fazer infusão. O quê? A água esquentou, começou a sair as borbulhinhas, você vai desligar a água, jogar uma colherzinha de chá, tapar e deixar por 5 a 10 minutos. Que maravilha, ó, tem chá verde no quintal, perfeito. Então você tenha o hábito de consumir todos os dias. Importante que, se você é uma pessoa que tem pressão alta, não é indicado ficar consumindo chá verde, tá? Mas o chá verde para mulheres com mioma é super indicado. Não aconselho usar à noite, porque o chá verde à noite, por ele ter um pouquinho de cafeína, ele pode deixar algumas pessoas mais alerta. Então, tente ficar em até 500 ml por dia, usando de manhã, pode substituir pelo café, né? Ele é ótimo para usar de manhã em jejum. Então, usando de manhã, não usem depois do almoço. Se você tem mioma, sangra muito, tem anemia, por conter cafeína, o chá verde ele pode atrapalhar a absorção do ferro. Então, o almoço, o jantar, costumam ser as nossas maiores refeições com fontes de ferro. Então, não use o chá verde depois do almoço, tá? Deixe para usar de manhã ou então na parte da tarde, mas também depois das 5 não aconselho utilizar. Eu tenho gordura no fígado, posso consumir o chá verde à vontade? Sim, o chá verde ele é à vontade, gente. Nenhum chá eu indico consumir à vontade. Mas você pode usar 500 ml de chá por dia, tá? Às vezes a gente pode até mais, mas como é interessante a individualidade, saber um pouco mais da história, de um modo geral, 500 ml por dia você pode consumir tranquilamente. Inclusive vai ser bom para essa sua questão da gordura no fígado, tá? Outro alimento, né? Outro nutriente que é bom para quem tem mioma é o ômega 3. O ômega 3, ele é um excelente antioxidante, ele diminui colesterol ruim, ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL. O ômega 3 traz benefícios para mulheres com miomas. E aí, como é que eu faço para usar o ômega 3? Onde tem ômega 3? Fontes alimentares de ômega 3. A linhaça, mas a gente já viu aqui que mulher com mioma deve evitar a linhaça. Então, a gente tem a linhaça. Então, pra gente aqui, a gente tira. Temos a chia, que é fonte de ômega 3, tá? Então, a gente pode usar o óleo pode usar o óleo de chia, pode usar a sementinha da chia, é excelente. Os peixes de salmão, atum, né? São arenque, são peixes ricos em ômega 3. Porém, tem aquela questão, não devemos consumir todos os dias, porque o peixe pode ser contaminado com mercúrio. Tá bom, Thaís, você tá me dizendo um monte de coisa. Então eu quero suplementar. Se forem suplementar, cuidado com o ômega que vocês vão comprar. Não sei se vocês já repararam, se você passa numa farmácia, você vê um monte de marca, né? Um monte. E aí, o que a gente faz? Normal, né? Compra o mais barato. Se é tudo ômega 3, eu vou comprar o mais barato. Só que às vezes o mais barato pode ser um ômega que não é de qualidade. O que seria um ômega de qualidade? Existem várias marcas, né, que são ômegas de qualidade, mas para eu não falar de marca aqui e para você saber qual que você vai usar, existe uma certificação internacional chamada de IFOS. Eu vou até escrever aqui para vocês. IFOS. Esse selo, essa certificação internacional, ela garante que o ômega 3 ele não é contaminado com mercúrio. Então, procure, é um símbolozinho azul escrito IFOS. Se tiver na embalagem que vocês vão comprar o ômega, esse símbolo, comprem à vontade, sem medo, porque costuma, né, ser certificado internacionalmente, então a gente precisa acreditar que é de verdade. Agora, se o ômega, ele não tem esse selo, se ele é muito barato, gente, desconfia. É melhor não consumir, tá? Para evitar que você esteja se contaminando ao invés de ajudando. Outra questão
que na verdade todo adulto precisa se alimentar assim, toda criança, seria frutas, legumes e verduras. Os estudos falam que frutas, legumes e verduras são alimentos que devem ser consumidos todos os dias por quem tem mioma. Porções de 3 a 4 vezes no dia, tá? Por que isso? Porque esses alimentos contêm fitoquímicos, são substâncias que vão ajudar, né? Que vão proteger e evitar o crescimento do mioma. Exemplo aqui, o morango. O morango, ele contribui para a morte de células com mioma. Então, morango é importante. Porém, morango tem muita quantidade de agrotóxico. Então, dica ideal, morango orgânico, mas eu sei que não é todo mundo que tem condições, ou então não encontra o morango orgânico. Não encontrou? Procure consumir o morango na época do morango, na safra, porque quando a gente consome os alimentos da safra, esses alimentos costumam ser mais gostosos, mais saborosos e costumam ter menos agrotóxico. Então, se você não pode consumir o morango orgânico, procure consumir o morango na época dele. Outra, eu tenho aqui também no Instagram um post que eu ensino passo a passo para você reduzir em até 60% o agrotóxico do alimento. Você precisa colocar no hipoclorito, precisa colocar no bicarbonato, vinagre. É um passo a passo que você vai deixando o alimento de molho e os estudos mostraram que costuma ter redução de até 60% do agrotóxico. Então, é uma excelente opção para quem não pode consumir o orgânico, tá? Outro fitoquímico de um alimento que é super importante. Já falei aqui também dele, vocês devem conhecer, açafrão ou a cúrcuma, né? Açafrão é a mesma coisa de cúrcuma. Eu sempre falo de cúrcuma com uma cúrcuma, sempre cúrcuma. E aí um dia uma paciente falou pra mim assim, eu cometi um equívoco, né? Eu achava que todo mundo deveria saber que cúrcuma e açafrão era a mesma coisa, só que não. Então no plano da paciente eu escrevi só cúrcuma, tadinha. Ela me disse que ficou procurando cúrcuma e na cidade dela era conhecido como açafrão. Então agora todas as vezes que eu falo da cúrcuma, eu sempre gosto de focar, né, nesse ponto, de enfatizar de que cúrcuma e açafrão são a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, na sua cidade, se é cúrcuma ou se é açafrão, é o alimento que possui a curcumina. A curcumina é um nutriente que tem nesse alimento que ela sim vai ser anti-inflamatória. Como é que você pode usar a cúrcuma? Você pode colocar no legume. Eu coloco no arroz. Cozinhando o arroz, eu jogo na água do arroz, ele fica amarelinho. Pode colocar no frango, pode colocar no ovo, na panqueca, na crepioca. Gente, então pode colocar em tudo. Se todos os dias você usar um pouquinho do pó da cúrcuma, tem gente que faz shot. Então, todos os dias, usar um pouquinho de cúrcuma, tá? Ela é anti-inflamatória. E para potencializar a ação da cúrcuma, o que a gente faz? Coloca pimenta preta, tá? Se você usa cúrcuma com pimenta preta, o efeito da curcumina, ele vai ser mais aproveitado. Então, é uma dica para você passar a usar, tá? Outro fitoquímico tem como reduzir o tamanho do mioma. Bom, esses alimentos, eles costumam ter propriedades para não fazer crescer, tá? Agora, diminuir o tamanho, se seu mioma tem 6 centímetros, falar para você que com a alimentação ele vai ficar com 2 centímetros, eu estaria sendo leviana se eu falar isso para você, tá? Mas existem, né, outros tratamentos para isso. Com a alimentação, a gente consegue modular e evitar o crescimento. Por isso que é excelente para quem tá com mioma pequeno, que tem como conseguir controlar, ou para quem operou, que precisa controlar. Para quem tem um mioma grande, se alimentar saudável vai evitar que outros cresçam, tá bom? Aqui tem como o gengibre. Isso, gengibre também. Gengibre é interessante também para quem tem mioma, tá? Bom, a cúrcuma, ela é importante. Outro nutriente, licopeno.
O licopeno é um fitoquímico que é muito conhecido por ter no tomate, tá? Então, ele costuma estar em alimentos alaranjados, vermelhos e alaranjados. O licopeno é mais absorvido pelo nosso organismo quando a gente consome ele aquecido. Então, o tomate cru, ele não vai te dar todo o licopeno que ele poderia se você dar uma aquecida nele, dar uma cozida. Não precisa fazer o molho, mas bota na frigideira, dá uma aquecidinha no tomate, deixa ele ficar murchinho, né? Que isso faz com que a absorção do tomate seja maior, do licopeno, perdão, que tem no tomate. Outro nutriente importante para quem tem mioma é o resveratrol. Onde a gente encontra resveratrol? Resveratrol a gente tem nas uvas, principalmente nas uvas roxas, tá? Então, as uvas são excelentes. Se for consumir uva, priorize a uva roxa. Melhor a uva roxa do que a uva verde, tá? Pela questão do mioma. Bom, meninas, a gente tem muita coisa para falar, né? Com relação a mioma, eu quero falar com vocês sobre os alimentos inflamatórios, quero falar com vocês sobre os alimentos anti-inflamatórios, mas hoje, nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês que a gente tem sim como se alimentar mais saudável, prevenindo o crescimento de miomas. E também, como eu falei lá no início, dizer que você pode começar da onde você estiver. Você não precisa ser uma musa fitness, uma blogueira fitness, você pode ser uma dona de casa com vários filhos, você pode sim ser uma mulher que sai para trabalhar, que tem filho ou que não tem, mas que é ocupada. Todo mundo tem o potencial de se alimentar saudável, basta a gente querer, tá? Eu mostro aqui sempre no Instagram que a gente precisa querer, né? Tempo é prioridade. Todo mundo aqui tem 24 horas no dia. A gente vai decidir o que a gente faz. Se a gente assiste mais televisão, se a gente dorme um pouquinho mais, se a gente vai ficar na preguiça um pouquinho mais. Eu entendo que todo mundo tem compromisso, todo mundo tem trabalho, todo mundo se cansa, mas a gente precisa escolher as nossas batalhas, né? Depois que eu descobri que a alimentação, ela minimizava o crescimento de miomas, e eu sabendo que eu sou uma pessoa que tem tendências, né? Eu operei 13 miomas, eu escolhi essa minha batalha e passou a ser uma batalha para mim, sim. Dia após dia eu penso, o que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação? E aí, a gente sabe, quem já operou ou quem vai operar, sabe que precisa fazer um acompanhamento. Falar pra vocês que quando eu fui fazer a minha estereoscopia, esse ano agora, 6 meses depois da cirurgia, se me deu medo? Óbvio que me deu. Mesmo eu me alimentando saudável, me deu medo. É normal a gente ter medo. É normal a gente ter medo quando a gente vai operar. É normal a gente ter medo se vai, né, conseguir tirar tudo, se eles vão voltar, se vai ficar algum. Tudo isso é normal. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então eu faço a minha parte. Eu quero muito que vocês também comecem a fazer. Eu quero poder ajudar, incentivar. Tô aqui todo dia postando meu café da manhã, postando que eu tô na academia. Já falei que eu não gosto. Hoje em dia tá se tornando um hábito e está me fazendo bem, porque a gente precisa controlar gordura, tá? A gente vai falar disso aqui em outras lives, mas o excesso de peso, ele também contribui para o aumento de mioma. Então a gente precisa sim ir para academia por saúde, tá? Pra gente evitar aumento de índice de massa corporal, pra gente evitar gordura e evitar que esses danados desses miomas aumentem. Sim, a Minha tá falando que o estilo de vida é mais que uma batalha. É sim, mas a gente precisa entender que vale a pena, tá? Quando eu fiz meu exame lá, que tava tudo perfeito, que a médica falou lá, olha, seu útero tá totalmente limpo, eu juro, me deu vontade de chorar. Eu fiquei emocionada porque eu pensei assim, caramba, né? Faz diferença, eu tô fazendo a minha parte. Mas ainda assim, não é garantido. Não é 100% de chance que a gente não vai ter mais. Mas pelo menos a gente tem a consciência de que a gente faz o que a gente pode, tá? Então, olha, não quero dizer pra vocês aqui que eu sou perfeita, que eu tenho uma vida perfeita. Não tenho, tá? De vez em quando eu gosto de beber um drink, né? Porque como eu não
não sou gestante, eu bebo de vez em quando, eu gosto de comer um doce, gosto, mas eu faço da minha rotina, eu tento fazer na minha rotina eu me alimentar melhor, mais vezes eu boto na balança. O hábito alimentar saudável, ele sempre tem que estar em prioridade, em primeiro lugar, tá? Pra gente fechar, antes de eu agradecer, relembrando, tá? Hoje aqui eu quero focar. Antes de você ir dormir, faça uma reflexão e pense o que você já consegue mudar sem grandes mudanças na sua vida. Porque às vezes uma academia, você precisa de dinheiro e às vezes você não vai ter dinheiro mês que vem para pagar uma academia ou esse mês, mas fazer uma caminhada não precisa. Para você andar na rua, você não precisa de dinheiro, né? Pra gente comer legumes, verduras e frutas, a gente não precisa gastar muito dinheiro. Com certeza, pedir um hambúrguer, pedir uma pizza no final de semana é mais caro, né? Vamos começar a pensar, planejar as refeições, organizar o seu lanchinho da tarde, porque é uma coisa que eu percebo que atrapalha muito a rotina das pessoas. É não se planejar, porque aí deu a fome, come qualquer coisa. Deu a fome, pede o iFood, que é caro pra caramba. E tem gente que todo dia pede iFood. Então, vamos focar nisso, ó. Cada uma aqui vai ter um compromisso comigo e com você mesma de se alimentar mais saudável. Nem que seja assim, olha, se você refletiu e pensou, caramba, eu passo a semana inteira não como uma salada, passo a semana inteira não como uma fruta. Pronto, isso é super fácil de mudar. A partir de amanhã ou a partir de sábado, porque aí você tem tempo amanhã ou sábado de comprar fruta, comece a comer uma fruta por dia. Você já fez uma mudança na sua vida. Já come uma fruta? Passa a comer duas. Passa a comer salada. Passa a comer um vegetal verde escuro. Então, tente fazer alguma coisa. Eu só não gostaria que você, que ficou aqui me ouvindo durante 1 hora, eu falo pra caramba, que você não mudasse nada na sua vida. Muda alguma coisa. Nem que seja beber mais água, tá? Nem que você passe a beber mais água de hoje para amanhã. Já é uma mudança benéfica na sua vida, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu tô aqui recebendo o carinho de vocês. Você que vai operar, fala comigo no direct. Mas de um modo geral, pós-miomectomia, como você deve se alimentar? Com fontes de vitamina C, frutas cítricas. Por quê? A vitamina C, ela ajuda na produção de colágeno, que vai ajudar na cicatrização. Então é comer proteína. Mais um adendo, tá? Proteína, ela não deve ser em excesso a proteína animal. Então uma dica que eu sempre dou para minhas pacientes pós-operatório, para aumentar a ingestão de proteína, usa whey vegano, tá? Não usem whey protein de carne ou de leite, porque aí vai estar impactando naquela questão da ingestão de leite e de carne vermelha. Então, tentem comprar whey vegano e aí você vai usar no café da manhã, bate com uma fruta. Você vai estar aumentando a ingestão de frutas e aumentando a ingestão de proteínas, sendo que proteínas vegetais, que pra gente que, né, tem mioma ou operou mioma, é mais saudável, tá bom? Então, a dica é essa, ó. Evita fritura, evita gordura, carne vermelha. Então, tenta comer o franguinho, o peixe, bastante legume, bastante verdura, fruta. Tenta ser o mais natural possível. É aquele ditado, desembale menos e descasque mais. É comida de verdade, tá bom? Gente, eu sou um anjo nada, eu tô aqui pra realmente contribuir com vocês, dividir as dores, né? Se vocês quiserem falar comigo no direct, eu tô aberta pra isso, porque realmente é uma missão na minha vida, ajudar mulheres que têm mioma, tá bom? Eu sei o quanto é ruim, já passei por muitos perrengues e hoje em dia quero estar aqui ajudando todas vocês, tá bom? Semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, nesse mesmo horário, teremos uma nova live para falar de mais coisas na vida da mulher que tem mioma, tá bom? Um super beijo para vocês, muito, muito obrigada, boa noite e até segunda, tá bom? A gente se fala por aqui. Tchau, tchau. Um beijo.